Shalom, shalom para todo mundo, sejam super bem-vindos aqui no canal da professora Carla Damasceno. Hoje eu quero comentar com vocês sobre uma cidade bíblica muito interessante, Ur dos Caldeus, para onde Tera, pai de Abraão, foi e lá ele se estabeleceu, ainda jovem, e muito provavelmente os filhos dele nasceram lá, assim como Abraão. E nós sabemos que a história de Abraão começa em Ur dos Caldeus, não é verdade? Mas muita gente não sabe o significado hebraico do nome de Ur dos Caldeus e não sabe como era aquela cidade. Talvez muita gente está entendendo um pouquinho sobre a proeminência daquela cidade naquela região através da novela Gênesis, que realmente está representando muito bem o que era a cidade de Ur dos Caldeus. Mas eu quero trazer para você aqui o significado hebraico dessa cidade, ok? E qual era a importância dessa cidade naquela região. Em relação a Ur dos Caldeus, você sabia que essa cidade era tão mega desenvolvida na sua região que na história da humanidade ela foi a primeira cidade que conseguiu fazer uma transposição de rio. Sabe ali o Rio São Francisco aqui no Brasil, que demorou-se, meu Deus, séculos, né? Para poder conseguir se fazer a transposição desse nosso rio aqui, para poder beneficiar uma certa região do nosso país? Pois é, lá na época de Terar, na época de Abraão, até anterior à época deles, essa cidade já tinha desenvolvido essa tecnologia e já tinha feito a transposição de um determinado rio em volta da cidade, para que a agricultura daquela cidade fosse beneficiada. Então, só por aí você já consegue imaginar como a cidade tinha uma tecnologia muito desenvolvida, extremamente desenvolvida. A primeira cidade que se tem conhecimento na história que fez uma transposição de rio a fim de beneficiar a sua agricultura. Ur também contava com um sistema de educação altamente desenvolvido. Crianças iam para a escola de Ur, eles tinham escolas, tinham faculdades. E nessas faculdades eles desenvolveram também com maestria a medicina. Pensa, até mesmo cirurgias de crânio eram feitas lá na cidade de Ur. Então era uma cidade muito desenvolvida. Portanto, uma cidade com agricultura tão bem planejada, educação, medicina e até mesmo planejamento de dentro da cidade, como esgotos e tudo mais, uma cidade como essa não poderia ter outro nome a não ser Ur. Por quê? Porque Ur significa or, vem da origem da palavra or, que significa luz. Ela era uma cidade luz. Ela era uma cidade que trazia luz para a sua população, mas com muita certeza para as outras populações ao redor, para as outras cidades ao redor. Ela trazia luz, por isso o nome dela era Luz. Então você começa a entender também como não deve ter sido fácil para a família de Abraão ter saído dessa região tão próspera, tão desenvolvida e tão iluminada como a cidade de Ur. Você foi abençoado com esse vídeo, não foi? Eu tenho muita certeza. Então corre lá, curte e compartilha. Porque quando você compartilha, o algoritmo do YouTube ele entende que é um vídeo relevante. Então ele vai levar essa informação para muitas outras pessoas também. E com isso você vai me ajudar a levar essa informação para muita gente, ok? Seja muita paz de Deus na sua vida. #juntinhos. Shalom, shalom.